Bom dia, irmãos. Graça e paz. A gente chega a um certo ponto, a gente não sabe mais se enxerga melhor com ou sem óculos, né? Para algumas situações o óculos ajuda, para outras atrapalha. Bom Deus, a gente está buscando o Senhor, buscando a sua presença. Nos abençoa. Queridos, família, estava conversando com o pastor Zen, o nosso irmão Maurício ali, e até em tom de brincadeira, é claro, né? Eu disse como Deus tem um senso de humor um pouco estranho, porque desde que a gente se propôs a trabalhar, né, com o ministério da palavra, eu pelo menos tenho sido muito desafiado por Deus, porque eu acredito que Ele quer isso da gente, né? Ele quer nos incomodar, Ele quer mexer com a nossa vida, Ele quer transformar a gente a cada dia. E dessa vez não foi diferente. Desde o começo da semana, quando a gente começou a se preparar para essa lição, para esse encontro agora, Deus tem falado bastante comigo, tem me desafiado, provocado em mim algumas mudanças e reflexões. Falar de um tema como o de hoje, né, o sentido da vida, eu acredito que seja desafiador para qualquer um, né? Mas ao mesmo tempo, o nosso Deus já tem respondido a isso, acho que desde sempre, desde o início. Nós, humanos, falhos, pecadores como nós somos, é que dificultamos as coisas. Pelo menos foram algumas conclusões que eu fui chegando, refletindo sobre o tema de hoje, sobre o livro de Eclesiastes. Nós vamos tratar de Eclesiastes de 7 a 12. São capítulos interessantíssimos da nossa palavra, da palavra que Deus nos revelou. Porque Salomão, quase há um consenso aí, né, que Salomão é o autor desse texto, era um homem que se parecia muito, né, com cada um de nós, especialmente comigo, porque ele conhecia a Deus. Salomão teve experiências fantásticas com Deus. E mesmo assim, cometeu erros terríveis. Desagradou a Deus, inclusive na sua velhice, na sua experiência de vida, pelo menos até onde sabemos, né, onde consta, estava distante de Deus. Eu falo até onde sabemos porque realmente isso não pertence a nós. Nós temos não temos esse papel, né, de concluir sobre a vida de qualquer pessoa. Isso quem faz é Deus. E eu acredito mesmo que quando a gente faz isso, a gente está errando. Inclusive desagradando a Deus também. Não temos o papel de juízes. Muitas vezes achamos que sim. Naturalmente a gente caminha para isso. Começa a pensar e a julgar outras pessoas. Uma atenção também para isso é um processo aí evolutivo. Pode mudar? Quem tá lá? Shirley? Shirley? Pode mudar? Bom, gente, eu peço para ela mudar porque eu não tenho aqui o que a gente está projetando. Tá? Então eu preciso seguir essa sequência que a gente preparou aí. Trouxe uma observação e um desafio. Se a gente está falando do segredo da vida, nós temos que pensar em algumas coisas práticas. O segredo da vida,
na vida em que vivemos aqui. E eu sempre digo isso, eu digo isso para os meus filhos, eu converso isso com a minha esposa lá em casa, e até mesmo com os meus alunos lá na escola. A vida ela deve ser encarada com sobriedade e equilíbrio. Parece até mesmo uma conclusão óbvia, mas eu digo que, pela minha própria experiência, pela minha própria vida, né, nem sempre, ou quase nunca, a gente consegue isso. Sobriedade e equilíbrio. A gente tem uma tendência fácil para partir para posições radicais, extremos dos extremos. Ser extremista, gente, não é tão difícil assim, principalmente se você acreditar, né, fortemente em uma posição, em uma opinião e tudo mais, você se torna um extremista. O problema do extremo, um dos problemas, acredito que está justamente na intolerância. Qualquer um em que você não se identifique com essa mesma postura, passa a ser um alvo seu. Então, equilíbrio exige de cada um de nós, a primeira coisa, né, tolerância, flexibilidade e abertura para o entendimento. Nós não podemos esquecer de quem nós somos, do quão falhos nós somos. E aí pode surgir uma questão, fala, olha, eu sou uma pessoa esclarecida, né? Me considero uma pessoa culta, tenho muitas informações, tenho acesso a livros, tenho formação acadêmica, né? Então eu tenho condições de... Pronto. Começou a errar. Porque por mais que a gente se julgue sábio, né, detentor de sabedoria, de informações, por sermos humanos, simplesmente por isso, né, estamos aí fadados a fracasso. Prova disso, Salomão, terceiro rei de Israel, o primeiro dos sábios. Conhecemos um pouco da história dele. Mesmo sendo quem era, quantos erros cometidos. Uma coisa interessante nesse texto de Eclesiastes, tentando entender um pouco do que Deus quer nos dizer com isso, eu percebi que Salomão menciona em alguns versículos que é melhor estar diante de provações, momentos de tristeza e até mesmo luto, porque o ser humano tende a se aproximar de Deus nessas situações. É quando, né, o popular fala aí, o bicho pega, né, é que a gente corre para Deus. Parece que é meio natural isso na gente. E quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, conforme mencionado também em aulas anteriores, a gente tem uma tendência a relaxar, né? Fica tranquilo, está tudo bem, e a gente começa a se esquecer um pouco de Deus. É claro que a gente tem que fazer um entendimento claro, límpido, de que não é vivendo em luto, em tristeza, em tribulação, que a gente se aproxima de Deus e somente nessa condição. Não, não é isso. Mas a gente sabe que naturalmente isso acontece. E ele vai fazendo algumas observações assim. Porque a verdade é que Deus, na sua infinita sabedoria, resolveu dar a cada um de nós a liberdade de escolha.
poder escolher, mesmo sendo pequenininhos, crianças, crescendo e tal, a gente vai escolhendo coisas o tempo todo. Todas as escolhas que a gente vai fazendo na nossa vida vão trazendo algumas consequências. Isso é inevitável. Ação e reação, consequências daquilo que escolhemos. A questão é olhar para alguns momentos das nossas vidas e decidir o que fazer. Momentos onde a gente tem a chance de escolher com sabedoria. Os tempos que a gente tem vivido, meus irmãos, são tempos difíceis. Sabemos disso. Acredito que cada um de nós aqui tem e teve ou está tendo até experiências, situações que têm levado a gente ao sofrimento. Muitos de nós ainda estamos vivendo o luto. Um momento muito complicado na vida de qualquer pessoa. Quando a morte se torna presente na nossa vida. Não apenas as notícias ou saber de alguém que foi, mas alguém seu, alguém muito próximo, que de repente não está mais com a gente. A gente não tem jeito, a gente tem que parar para pensar. A gente é obrigado a fazer isso, né? Somos obrigados a parar e pensar, o que é isso? Por que disso? Por que estamos passando por isso? E aí a gente entra em contato com os nossos pensamentos mais profundos, mais íntimos. Para nós que temos Deus no nosso coração, a gente se depara com Ele. Em alguns momentos a gente questiona, a gente quer respostas, mas uma coisa é certa. Diante de situações assim, nós temos a chance de praticar a sabedoria. E essa frase é interessante, a sabedoria não é aproveitar todas as oportunidades, mas recusar aquelas que não combinam com o seu propósito de vida. Essa frase nos faz pensar o seguinte, bom, qual é o propósito da nossa vida? Qual é, né, o segredo da vida? Shirley, por favor. Estudando esse texto, vendo a vida de Salomão, me veio um pensamento. Podemos perguntar se Salomão, que foi o terceiro rei de Israel, se ele empregou na sua própria história a sabedoria dada por Deus para ele, ou até mesmo o dinheiro e poder que ele teve por ser um rei e fazer o que realmente pode trazer plenitude à vida do homem. Olhando para a vida de Salomão, transpasse essa reflexão para a sua própria vida. Será que com a sabedoria que temos, com o dinheiro que temos ou não temos, né? Mas com o poder que nós temos de escolha, nós temos feito ou buscado de maneira correta a plenitude da vida? Pode mudar, Shirley? Uma coisa interessante que eu encontrei no nosso material de estudo, a revista em que nós estamos seguindo, nós estamos na lição 3. Uma das coisas, né, interessantes é que uma observação feita pelo Marcos. Salomão, a sua proposta para encarar a vida e seus paradoxos é uma espécie de hedonismo consciente. Viver a vida, aproveitar os seus momentos, desfrutar o resultado do seu trabalho, porque o tempo passa rapidamente e no além, ou seja, quando a vida passa, não se pode fazer mais nada do que essa vida curta oferece. Salomão está nesse momento da vida dele, refletindo sobre isso, e ele vai chegando a essas conclusões.
A princípio, num primeiro momento, a gente pensa logo o seguinte: esse foi um erro de Salomão, né? Isso foi um engano de Salomão. Viver a vida ao máximo, né? Mas aí eu fiquei pensando, será? Será? Há erro em você, por exemplo, trabalhar, ter o seu sustento e gozar dos benefícios que isso traz nessa vida? Gente, até aí, sem dúvida nenhuma, não vejo nenhum problema. Existe um filme antigo, né? É duro que quase tudo que eu lembro é antigo. Vou chegando a essa conclusão. A gente estava conversando aqui, estava tocando uma música que o Gabriel inspiradamente colocou ali para tocar como prelúdio, né? E aí o Pedro estava dizendo, essa música é antiga. Eu falei, nossa, eu não conheço. É antiga, dos anos 2000 e alguma coisa. Eu falei, caramba, né? Antigo para mim é mais... Mas olha só, gente, um filme que chamava Curtindo a Vida Adoidado, uma produção hollywoodiana aí. Mas era interessante esse filme. Ele contava a história de um adolescente, de um jovem, que era extremamente inteligente, bem-humorado e gostava de curtir a vida. O nome do filme sugere isso. Ele vai fazendo as suas tramas lá, as suas artimanhas, para passar um dia curtindo pra caramba. Então ele começa inventando que estava doente e tal, para não ir à escola, né? A escola ia atrapalhar a curtição dele. Então ele dá um jeito de matar a aula e tal. Ele também arrasta o melhor amigo dele, né, junto com ele e a namoradinha dele lá e tal. E os três vão curtir a vida. Eles têm um dia movimentadíssimo e tal, curtindo pra caramba, mas ele vai se metendo em uma encrenca atrás da outra, porque ele está curtindo a vida doidado, né? Mas com certeza não usufruindo daquilo que foi legítimo a ele. E aí é todo o enredo e tal. Quem já assistiu esse filme aí, não vou perguntar se alguém já viu, não, né? Mas fica a dica. Uma distração aí. Curtir a vida adoidado é uma coisa que não é a proposta bíblica, né? O adoidado atrapalha aí um pouco. Mas viver essa vida debaixo, né, da vontade de Deus, trabalhando e usufruindo o que é de direito, aí sim a coisa pode fazer sentido, pode mudar. Shirley, por favor. O que Salomão faz são alguns paradoxos com essa afirmação anterior. Ele o tempo todo, por ser uma pessoa que conhecia a Deus, confrontava as suas opiniões, aquilo que ele estava vivendo, com aquilo que realmente seria a plenitude na vida. Salomão sugere o aproveitar a vida ao máximo, né? Mas ele vai chamando nesse texto, principalmente ao final de cada versículo, essas situações de vaidade. Ele vai dando esse nome ao que ele está ditando. Fazendo isso, ele provoca a reflexão, uma análise, uma busca pelo equilíbrio. Sabe que todas essas coisas Deus te pedirá conta. No capítulo 11, versículo 9, ele diz isso. O que ele quer provocar? Provavelmente nele mesmo, e por ser a palavra de Deus, né, em todos nós, essa contrapartida. Como encontrar um equilíbrio entre o que Deus quer, a vida espiritual que nós buscamos e vivemos, com aquilo que buscamos e vivemos no dia a dia, que é essencialmente material. Gente, a gente está num conflito existencial, né? Cada um de nós aqui vem à igreja com o intuito de louvar a Deus. Invocamos com os louvores, com orações,
a presença do Espírito de Deus. A essência do reino espiritual. Vocês já pararam para pensar nisso? É que a gente entra às vezes numa religiosidade. Isso é comum à nossa cultura. Religiosidade não nos falta. Eu estou falando agora de um modo geral. Conheço pessoas que são extremamente religiosas, mas em algumas conversas, em algumas situações, não dá para sentir nada de espiritual nessa pessoa. Mesmo sendo extremamente religioso. Há um conflito aí. Cada um de nós aqui busca experiências espirituais. Quando estamos orando, quando estamos louvando. Já pararam para pensar no que isso implica? A gente costuma dizer, já pensou se realmente, sem dúvida nenhuma, nós temos aqui manifestações notórias, registráveis, de uma manifestação do Espírito Santo de Deus? Quais seriam as consequências disso? Nós buscamos isso individualmente. E temos algumas experiências. Poderíamos relatar coisas fantásticas que o Espírito de Deus faz e pode fazer na vida de cada um de nós. Mas, gente, nós estamos falando de um reino muito superior a essa realidade que a gente vive. Há um embate constante entre matéria e espírito, entre corpo e alma. E é nisso que a gente vive. É nessa contradição, nessa contraposição aí, que a gente vive todos os dias. Parece que a nossa espiritualidade se aguça, ela fica mais evidente, a gente percebe isso mais aos domingos, né, durante os cultos. Aí, naturalmente, na segunda-feira, quando vamos para o trabalho, lá para a empresa, alguma coisa assim, a gente vai diminuindo essa intenção, né, de espiritualidade. Eu acredito, gente, que o desafio do equilíbrio está justamente aí. Como continuar vivendo uma vida social, né, neste mundo, em Piracicaba, no Brasil, num contexto social que a gente vive, e ao mesmo tempo sermos espirituais, filhos de Deus, cheios do Espírito. Momentos em que a gente fica ou se sente achando, né, que estamos cheios do Espírito, nossa, já mexe tão profundamente com a gente, né? Desafios que Deus pedirá. Sabemos que a Bíblia nos revela que vamos passar por esse momento. Todos nós vamos estar diante de Deus. E acredito que Deus, pela sua simples presença, com um pequeno olhar, vai nos desmanchar inteiros, né? E a gente vai ver tudo, né? Quem nós realmente somos. Então, viver a vida material presente, curta e passageira, é um desafio, sim. Termos conquistar coisas e tudo mais, dedicar tempo. Aliás, quanto tempo a gente dedica a isso, né? Estava fazendo umas contas recentemente com colegas de trabalho, né? A gente avaliando essa situação. E aí fizemos uma, poxa, a gente tem aqui 40 horas de dedicação semanal aqui no trabalho e tal. A gente estava fazendo aquela conta triste, né? Do quanto a gente recebe por isso e quanto do nosso tempo a gente se dedica para isso. Mas a gente chegou à seguinte conclusão, a gente dedica muito tempo ao trabalho. E eu nem vejo outro jeito, né? Para a gente viver nesse ritmo, nessa situação, é um desafio. Encontrar um jeito de buscar um equilíbrio maior entre o espírito e a matéria. Eu penso que Salomão estava vivendo algumas reflexões assim, nesse momento. E isso me levou a pensar um monte de coisas. Conversei até com a minha esposa essa semana um pouco sobre isso. Pensando, nós vamos ter que tomar algumas decisões. Algumas mudanças estão para acontecer na nossa vida. Justamente buscando isso. Buscando uma proximidade maior
com o Espírito de Deus. Shirley, por favor. Conselhos dados na palavra de Deus, nesse texto, para nós, são muito práticos. Tá? Um deles é o conceito do planejamento. Aliás, planejamento é uma coisa que é desafiadora para mim e ao mesmo tempo muito comum. Eu trabalho com isso. Eu trabalho com gestão. E dentro da gestão, dentro das funções de um gestor, planejamento é fundamental. Planejar, buscando uma das definições, existem muitas definições para planejamento, eu trouxe uma. Olha, o conceito de planejamento consiste no ato de criar e conceber antecipadamente uma ação, desenvolvendo estratégias programadas para atingir um determinado objetivo. Com essa definição, os irmãos conseguem imaginar, né, as diversas aplicações desse conceito? Podemos trazer isso para um contexto corporativo, empresarial? Sem dúvida nenhuma. Como eu disse, isso faz parte do meu cotidiano. Por isso que eu acho que em Eclesiastes, Maurício, tem essa conotação, essa ênfase, né, para um estudo de mercado, né, corporativo. Mas a gente pode trazer esse mesmo conceito para a nossa vida espiritual? Será que podemos? Será que podemos planejar atos e criar e conceber antecipadamente ações especificamente direcionadas para nosso desenvolvimento espiritual com Deus, é óbvio? Será que a gente consegue imaginar e traçar estratégias para atingir objetivos? Shirley, pode mudar, por favor. Investimento responsável, generosidade e disposição para o trabalho enquanto se é jovem farão diferença quando a velhice chegar. Olha só, conceito 100% da palavra de Deus. Nós estamos falando da palavra de Deus, uma revelação para nós, uma graça, um privilégio vivermos na era de hoje, num país como o nosso, com total liberdade de acesso à palavra de Deus, que na sua plenitude, né, nos permite interpretar situações para o nosso dia a dia, cotidiano, que qualquer um de nós vive e sem nenhum problema conseguimos entender, mas também nos permite pensar em coisas mais difíceis, mais distantes, parece. Né? O investimento responsável. Podemos estar falando de dinheiro? Sem dúvida nenhuma. Afinal de contas, nós temos recursos que alcançamos pelo nosso trabalho. Fazer um investimento responsável do nosso dinheiro é, sem dúvida nenhuma, uma coisa boa, não é? Apesar de ser bastante difícil. Afinal de contas, é muito limitado, né? O nosso recurso, salário, ó. Né? Mas a gente se esforça para isso. Mas fazer um investimento responsável no reino de Deus é possível? Como a gente pode fazer isso? Sem dúvida nenhuma, generosidade, pessoal. Generosidade é uma ação motivada por um sentimento em que você não está pensando em você mesmo. Quando a gente não pensa na gente mesmo em primeiro lugar e pensa no próximo, pensa em alguém que você identifica e que precisa. Sem dúvida nenhuma, este é um perfil, é um comportamento cristão. Nosso mestre ensinou a fazer isso. Então, um investimento responsável associado à generosidade, seja isso financeiramente ou de outra forma, está aí uma revelação, né,
para aquela primeira questão que a gente começou levantando no nosso encontro de hoje. Fazer isso enquanto é jovem vai fazer diferença na velhice. Financeiramente, tranquilo, né? O quanto antes você aprender a poupar, a investir, a guardar, né? Pensando numa situação planejada futura, não é certeza, não é garantia, mas as estatísticas, a história, a experiência nos mostra que sim. Eu procuro fazer isso lá em casa. Procuro ensinar meu filho, minha filha, a importância, né, de pensar no dia de amanhã, de pensar num futuro. Eles estão na fase, né, da empolgação. Juventude é isso, a empolgação é querer curtir a vida adoidado. Se a gente curtir a vida adoidado, a gente vai pensar no dia de hoje e o amanhã. O que acontece? A gente sabe que pertence a Deus, mas a responsabilidade é nossa, né? Então eu procuro ensinar isso a eles. Olha, você ganhou aí de presente, de aniversário, né? Chega a tia, a madrinha e tal, que dá aquela... Agora tem isso, né? Em vez de dar um presente para não errar, pega e dá o dinheirinho, né? Para não errar no gosto. Aí o que você vai fazer com isso? Ai, eu não sei o que eu vou fazer e tal. Eu falei, que tal guardar? Né? Já vem aquela decepção. Né? Pois é. É um desafio, a gente desafia os nossos filhos a isso. E serve para nós também. Mas se a gente pensar agora no outro lado, né, no paradoxo que Salomão expressa. Se a gente investir enquanto é jovem na nossa relação com Deus, como será que deve ser a nossa velhice? Será que vale a pena investir no reino de Deus, no trabalho do Evangelho? Como será que vamos viver a nossa velhice? Professor Cortella, Mário Sérgio Cortella, ele, numa das suas aulas, numa das suas preleções, ele faz uma análise atual da perspectiva de vida humana. Segundo aí algumas estatísticas, eles dizem até que esse número já subiu um pouquinho, graças aí à tecnologia e à medicina, mas em média um homem tem previsto como tempo de vida 75 anos. Alguns já falam em 77, 78 e tal. A gente sabe que tem exemplos que vão muito além, né? 90, 100 anos e tal. Mas a média, expectativa de vida de um ser humano hoje é de 75 anos. E ele faz uma análise interessante, dividindo este período em 3 fases. A cada 25 anos, uma fase da vida da pessoa. Os primeiros 25, da infância até os 25 anos, obviamente você está crescendo, né? Você está se formando, buscando formação e tudo mais. Dos 25 aos 50, digamos o seu apogeu, o seu auge, você está conquistando coisas. Aquilo que você levou 25 anos se preparando, você passa mais 25 realizando, fazendo. E na proposta dele, ele diz que a partir daí, né, dos 50 aos 75, aí já é check-out. Aí você já começa a sair. Né? E ele tem uma observação interessante, porque o que você fez dos 0 aos 25 e dos 25 aos 50 determina como vai ser a sua vida dos 50 aos 75. Ação e reação, escolhas e consequências. E aí? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? É assustador pensar que a gente já está no check-out, começando o check-out. Né? O que a gente fez até agora? Lógico que é apenas um ponto de vista, uma observação. Sempre há tempo enquanto estamos aqui, né?
Enquanto estamos vivos, sempre há tempo de fazermos alguma coisa. Pode mudar, querida. Afinal de contas, aonde está a sabedoria para responder àquela pergunta? Qual é o sentido da vida? Quando a gente está numa daquelas fases, né, mencionadas aí, a gente para pensar. Circunstâncias nos levam a isso, como eu citei, né? A perda de alguém nos faz pensar, qual é o sentido da vida? Em alguns momentos da nossa vida profissional, né, da nossa vida familiar, conjugal, a gente também para pensar. Qual o sentido disso tudo? Né? Como decidir com sabedoria qual é a resposta que vai nos satisfazer? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mais uma vez, Deus nos revela aonde está, né, o pulo do gato, o segredo. Lá em Salmos, ele menciona isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, gente, nos remete a aquele cuidado, aquela intenção, dentro do nosso planejamento, de buscar com seriedade o que Deus é na vida de cada um de nós. Sabemos que Deus é maravilhoso, misericordioso e gracioso, infinitamente misericordioso em nos resgatar, em cuidar de nós, em nos perdoar. Ele é um pai e tanto, né? Ele é o nosso pai. Acho que nenhum pai é capaz de perdoar tanto um filho tão rebelde quanto Deus. Meu pai era uma pessoa especial, diferente até. Ele tinha muita misericórdia no coração dele, porque ele foi meu pai, né? Então, tinha que ser. Mas ele também tinha suas limitações. E algumas pessoas até o conheceram. Meu pai era um militar e um ex-militar eterno, né? O jeito dele, a postura dele, parecia que ele estava sempre num quartel, numa base, ou num navio, porque ele era da Marinha, né? Então era muito comum ele acordar a gente tocando o despertar militar, né? Catita, catita, cadê seu chapéu? Isso marca a gente, né? E ele tomava essas posturas, mas ao mesmo tempo ele era muito, muito, muito tolerante. E na sua sabedoria e do jeitão dele, com as palavras dele, ele tinha muitas frases de efeito, ele fazia isso memoriza, né? Grava na nossa mente. Ele sempre trazia à luz a palavra de Deus. E uma delas era essa. Temor a Deus é igual a sabedoria. Porque quando a gente se atenta a isso, diante de uma situação para tomar uma decisão, a gente para. A gente para e fala, opa, tem limite. Fiz muita burrada, principalmente na minha juventude. Fiz cada coisa que não dá nem para imaginar. Mas parecia uma situação constante, né? E eu ia até certo ponto. Chegava uma hora, parecia que, né, uma vozinha, né, um freio de mão, me travava. Falava, ó, chega, né? Até onde você vai? Limites. Comentando com o Maurício sobre essa lição de hoje, eu falei para ele, olha, e tinha gente muito próxima que percebia isso, onde eu mesmo não percebia. Tinha gente que estava junto comigo naquela situação, numa balada, numa coisa assim, e falava, nossa, cadê o Duda? Aí me encontrava e ficava ali comigo, porque sabia que eu tinha um freio.
Às vezes eu mesmo não sabia, mas... E eu fiquei sabendo disso, muito tempo depois. Falando, olha, tem alguém cuidando de você. Eu chegava em casa, depois de tanta coisa, né? E percebia que minha mãe, minha avó, meu pai, minha família, estava fazendo justamente isso, cuidando de mim, pedindo a Deus que cuidasse da minha vida. Com certeza, se não fosse pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. Então, gente, sabedoria não é aquela que Salomão recebeu de Deus. Acredito que Salomão pediu essa sabedoria diante de uma situação de desafio, né, de estar à frente do povo de Israel, ser o terceiro rei e tudo mais. Aquela situação fez ele se apegar a isso e pediu isso a Deus. Essa sabedoria pode nos levar a até situações que aparentemente são de sucesso na vida humana. Mas será que nós todos precisaríamos de uma sabedoria específica dada por Deus para essas situações, para vivermos a nossa vida? Se precisamos, Ele a deu na sua palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Shirley, por favor, pode mudar. Em Eclesiastes, a gente vê aí uma tendência, né? Para a gente pensar na nossa vida futura e fazer alguns julgamentos. A conclusão que a gente pode tirar, dentre outras, né? Mas uma das conclusões que a gente pode tirar desse texto, dessa palavra que foi nos revelada aqui, como está até no nosso material, uma vida frívola, além de frustrar o homem, também conduzirá a um final trágico. Quando este tiver de prestar contas ao Criador sobre o que fez, tanto de bom como de ruim. Essa é uma das maneiras da gente entender o que é o tal temor ao Senhor. Não é aquele medo irracional, tremedeira de sair correndo. Não, é um medo consciente. Né? É uma análise que a gente faz que fala o seguinte, olha, um dia, cada um de nós, segundo a palavra, cada um de nós vai estar diante de Deus. E diante de Deus não tem essa, gente. Não dá para disfarçar. Não dá para fazer de conta que você é um cara legal, bacana, tal, religioso, né? Diante de Deus tudo é revelado. Isso não provoca temor na gente? Deve provocar. Talvez até aquilo que nem mesmo você tenha tanta consciência, Deus sabe. Por favor, Shirley. Vivendo na sabedoria. Dica prática. Né? Ó. Manual. Passo a passo. O que fazer? Estou com dúvida. Não sei. Estou perdido. Eis a resposta. Não há pergunta que não tenha resposta na palavra de Deus. O que nos falta, às vezes, na maioria das vezes, é entendimento, capacidade de entender. Mas as respostas estão aqui, meus irmãos. Graças a Deus por isso. Poxa vida. Termos uma preciosidade como essa, a palavra de Deus, a Bíblia, à nossa disposição, em tudo quanto é lugar, nas prateleiras de casa, aqui na igreja, tão fácil. Qualquer livrariazinha, mequetrefe aí, tem a Bíblia. Tem Bíblias de vários preços, e algumas até bem baratinhas mesmo. No entanto, é a palavra de Deus. Isso aqui é uma preciosidade. A maioria de nós não tomamos essa consciência, não sabemos disso.
Mesmo depois de tantos anos na igreja, mesmo depois de tantos anos de vida cristã, a gente se esquece que a sabedoria para tomarmos as decisões na nossa vida está aqui, ó, na palavra revelada. É triste quando nós vemos pessoas que conhecem a Bíblia, que convivem com a palavra há muitos anos e não se dão conta do que é a Bíblia. Até a tratam com desprezo. São capazes de dizer, isso aqui não é bem assim, né? Afinal de contas foi escrito por pessoas. E essas pessoas eram, né? Olha só, já passou na mão de concílios, de líderes religiosos e manipularam isso. Estão se esquecendo de que são apenas pessoas. O que um conselho de bispos, ou pastores, ou presbíteros, padres, o que essas pessoas podem fazer com relação ao que é dito pelo próprio Deus, a palavra dele? Por mais que tentem. Vocês acham que Deus ia permitir passar por mentiroso por causa de alguém? Quem fala que aqui há mentiras, quem fala que aqui não existe verdade, que não é a palavra de Deus, está falando do próprio Deus. Misericórdia. Vamos tomar essa consciência, vamos aproveitar o que nós temos nas mãos. Por favor, Shirley. Uma coisa a gente pode concluir, pessoal. Quanto mais cedo nessa trajetória que nós temos nessa vida, a gente se voltar para o nosso Criador com a palavra, mais tempo teremos para usufruir de uma vida realmente plena de significado. Eis a resposta para a nossa primeira pergunta: qual o significado da vida? Se nós estamos vivendo um momento de dúvidas, de angústias, de sofrimento, o significado da nossa vida está na proximidade que nós temos com o nosso Deus. Vai fazer sentido levantar e ir para o trabalho, se dedicar 40, 50 horas na semana? Vai fazer sentido construir uma família? Ter filhos? Educá-los, tentar formá-los como servos de Deus? Faz sentido o quanto antes nos voltarmos para o nosso Criador. Eis a resposta, meus irmãos. Shirley, concluindo, vamos nos lembrar do exemplo de Salomão. Afinal de contas, foi nesse texto que nós buscamos essa inspiração. Ele começou bem a sua trajetória de vida, próximo a Deus, próximo ao Criador, mas terminou mal, pelo menos, né? É o que sabemos. E aí? Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de fazermos diferente. Terminarmos a nossa vida próximos a Deus, próximos ao nosso Criador. Amém? Obrigado, irmãos. Que Deus nos abençoe.